Você já parou para refletir no impacto gigantesco que existe em uma oração feita com sinceridade de coração? Muitas vezes passamos pela vida repetindo palavras ou cumprindo rituais sem perceber que estamos diante de algo muito maior. Hoje quero compartilhar com você uma verdade pouco falada, um princípio que pode mudar para sempre a forma como você conversa com o Criador. A oração não é apenas uma prática religiosa. Não é uma rotina marcada no relógio nem uma obrigação a ser cumprida. Ela é a ponte mais íntima, direta e poderosa que temos para falar com aquele que nos formou, que sustenta o universo e que está atento ao que dizemos. Sim, ele ouve. Sim, ele responde. E essa conexão não é algo distante ou complicado, é absolutamente real e transformadora. Se essa mensagem faz sentido para você, deixe o seu like e inscreva-se para continuar acompanhando conteúdos que fortalecem sua caminhada espiritual. Muitas pessoas me perguntam, mas, afinal, o que torna a oração tão especial? E eu sempre gosto de lembrar que não se trata de uma tradição ou de um simples costume herdado. A própria Bíblia nos orienta a orar sem cessar, mostrando que isso precisa fazer parte da nossa vida como respiração da alma. Porém, a verdade é que vivemos numa era acelerada, sufocada por compromissos, telas, prazos e distrações a todo momento. Nesse ritmo, a oração muitas vezes se reduz a uma tarefa na lista do dia, como se fosse apenas mais uma obrigação para cumprir, no fim, bater no peito dizendo que fizemos a nossa parte. Mas será que é isso mesmo que Deus espera? A grande questão é: estamos realmente experimentando um tempo de qualidade diante dele ou apenas mantendo uma aparência espiritual? É cada vez mais comum ver pessoas se alimentando somente de frases prontas, devocionais rápidos ou mensagens motivacionais criadas por outros. Isso até pode inspirar, mas jamais substitui a experiência única da sua própria busca pessoal. A intimidade não pode ser terceirizada. O tempo que você separa para estar diante de Deus precisa nascer do seu coração, não emprestado do coração de outro. A medida da sua entrega não está no número de páginas lidas, mas na profundidade daquilo que você abre de si diante dele. É como em qualquer relacionamento. Você pode ouvir conselhos sobre como se aproximar de alguém, mas nada substitui a experiência genuína de estar frente a frente, olho no olho. Lembro de uma ocasião em que fui convidado a conversar com um grupo de empresários sobre a importância do tempo. Muitos esperavam uma palestra técnica, mas o que eu compartilhei foi algo ainda mais essencial. O tempo não é apenas um recurso que usamos para trabalhar, é um guia que aponta exatamente para onde estamos levando a nossa vida. Aquilo que você faz no silêncio, quando ninguém está observando, revela o que realmente domina o seu coração. O uso dos seus minutos livres diz mais sobre você do que qualquer discurso. É ali que se encontra a raiz do seu crescimento espiritual, emocional e até mesmo profissional. Quem não entende o valor do tempo, acaba desperdiçando o próprio destino. Existe uma enorme diferença entre simplesmente acordar, abrir um livro e ler por obrigação, e parar o que está fazendo, em meio à correria, e dizer: Deus, eu estou aqui. Quero conversar contigo, nem que seja por alguns instantes. Não é a quantidade de horas que impressiona, mas a constância da sua busca. O importante é não se permitir passar longos períodos desconectado dessa comunhão. O pregador John Wesley dizia: eu quase nunca oro por mais de 10 minutos, mas também nunca passo 10 minutos sem orar. Isso é intimidade genuína. A oração pode acontecer no trabalho, no trânsito, durante uma caminhada, no intervalo de uma refeição ou até no momento mais simples do dia. Porque a oração não é uma cerimônia engessada, mas sim um diálogo vivo, espontâneo, contínuo. E existe um detalhe profundo que muitas vezes passa despercebido. O verdadeiro segredo da oração não está no quarto fechado, no espaço físico onde você busca silêncio, mas no ambiente invisível da sua alma, naquele lugar onde você se coloca totalmente disponível para Deus. Esse secreto não é para se esconder, mas para se revelar diante dele sem máscaras, sem filtros. E é nesse ponto de entrega que as mudanças mais impactantes acontecem. Você entra cansado, ansioso, ferido, sobrecarregado e sai fortalecido, com clareza, com paz interior e renovado no propósito. É como uma terapia divina que vai muito além de qualquer técnica de relaxamento ou aconselhamento humano. Quando a sua alma estiver agitada, experimente parar e falar com Deus por apenas 5 minutos de coração aberto.
Você vai sentir um alívio que nada mais neste mundo é capaz de oferecer. E aqui está uma das verdades mais impressionantes que já aprendi sobre orações que encontram resposta. Se você deseja que suas palavras cheguem ao coração de Deus, comece a orar com base na palavra dele, porque ele honra aquilo que já declarou. A Bíblia nos garante que ele vela para cumprir tudo o que prometeu. Então, quando suas orações se apoiam nas Escrituras, você não está apenas pedindo, está ativando promessas eternas. É como dizer: Senhor, isso não nasceu da minha imaginação. Está escrito. Foi o Senhor quem disse. E é exatamente isso que eu estou trazendo diante de ti. Certa vez, em uma viagem de avião, vivi uma experiência que nunca saiu da minha memória. Houve uma falha elétrica inesperada. De repente, as máscaras de oxigênio caíram diante de todos. O pânico tomou conta da cabine. Pessoas começaram a chorar. Algumas tentavam rezar rapidamente. Outras entraram em desespero e 2 passageiros chegaram a ter crises de ansiedade. Era como se cada segundo se arrastasse em meio ao caos. Mas naquele momento de completa incerteza, uma lembrança se acendeu dentro de mim. Uma promessa escrita na palavra dizia: Ele dará ordens aos seus anjos para que guardem você em todos os seus caminhos. Foi a isso que me agarrei. Apesar do medo natural que sentia, uma paz inexplicável se firmou dentro de mim. Porque quando você conhece o que está escrito, pode confiar mesmo que ao redor tudo grite o contrário. Esse é o poder de orar fundamentado na palavra. Não importa a situação, você nunca está sozinho. E quando a sua oração se alinha com o que Deus já declarou, o céu inteiro se move em resposta. E quanto mais você ora, mais percebe o quanto ainda precisa orar. É interessante notar que, em toda a Escritura, não encontramos a ordem de cantar sem parar, nem de pregar sem parar, nem mesmo de servir sem parar. Mas existe um único mandamento que é contínuo: orem sem cessar. Isso acontece porque a oração é o meio direto de comunicação com o coração do Pai. Jesus nos alertou sobre algo essencial: não transformar a oração em repetições vazias. Ele já sabe de tudo o que necessitamos. Orar não é convencer Deus pela insistência de palavras, mas abrir o coração e falar com a naturalidade de quem conversa com o Pai presente. Não existe fórmula complicada, não é necessário ritual, só sinceridade. Deus não está interessado em discursos bonitos, nem em palavras bem ensaiadas. O que ele busca é conexão honesta. Você pode falar exatamente como está se sentindo. Pai, hoje estou cansado. Hoje me sinto desanimado. Estou passando por lutas e não sei o que fazer. Ele não se assusta com a sua humanidade, porque conhece cada detalhe do que existe em você. A verdadeira liberdade espiritual nasce quando tiramos as máscaras até mesmo diante dele. Não precisamos esconder nada. Quando Jesus disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, usou uma palavra que muda tudo. Ele disse: o Pai procura. Não disse apenas Deus procura. Se ele é Pai, então ele não está à procura de religiosos, mas de filhos que se aproximem com confiança. Qualquer pessoa pode afirmar acreditar em Deus. É comum, em qualquer ambiente, encontrar gente dizendo: sim, eu creio em Deus. Mas ser filho vai além de crer. Ser filho é viver em intimidade, é reconhecer que há um relacionamento que não se resume à religião, mas à proximidade verdadeira com o coração do Pai. E há um detalhe poderoso no ensino de Jesus sobre a oração. Ele disse que quando orarmos, devemos entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai que nos vê em secreto. Repare, o texto não diz apenas que ele nos ouve, mas que ele nos vê. Porque oração não é só uma mensagem enviada ao céu. É um encontro pessoal onde o Pai observa nossa entrega. E o que ele promete é recompensar em público aquilo que acontece no íntimo. O segredo não está em buscar recompensas visíveis, mas em buscar o momento secreto com ele. Quando encontramos esse lugar, tudo mais vem como consequência. E é justamente aí que muitos se perdem. Jesus foi muito claro ao afirmar: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. O problema é que muitos estão fixos apenas no acréscimo, nas conquistas, nos bens, no sucesso, na estabilidade. Mas Jesus chamou tudo isso de coisas. Se para ele não passam de coisas, como não vamos valorizar muito mais o reino? O reino é maior do que qualquer benefício terreno, é o centro da verdadeira vida. A oração, então, não é opcional.
Não é um acessório da fé. Não é algo que fazemos se der tempo ou só quando a situação aperta. A oração é tão necessária para a alma quanto o ar é para o corpo. Assim como precisamos nos alimentar e beber água todos os dias, precisamos nutrir o espírito com comunhão constante com o Criador. E orar não deve ser automático. É um encontro real. Cada vez que você ora, está diante do autor da sua existência, diante de alguém que sabe exatamente quem você é, que conhece as suas necessidades mais profundas e que tem poder para mudar aquilo que você não pode controlar. Como esperar ouvir a direção dele se não buscamos ouvi-lo? Como receber paz ou força se não nos conectamos à fonte? Além disso, é preciso lembrar, todos nós enfrentamos batalhas diárias. O estresse, os medos, as escolhas difíceis, as tentações, tudo isso desgasta e sobrecarrega. Quando não oramos, acabamos acumulando fardos que não conseguimos carregar sozinhos. Por isso, Jesus mesmo, em meio às multidões, em meio ao caos, se retirava para orar. Ele sabia que a verdadeira força não está nas circunstâncias externas, mas na conexão interior com o Pai. É dessa intimidade que nasce a resistência para enfrentar qualquer situação. Orar não significa montar frases sofisticadas ou buscar palavras bonitas para impressionar. Orar é abrir o coração como ele realmente está. É simplesmente dizer: Senhor, estou aqui. Eu não tenho o controle de tudo, mas eu escolho confiar em Ti. É se derramar sem máscaras, sem filtros, com sinceridade total. Esse tipo de oração pode não mudar de imediato as circunstâncias externas, mas tem um poder imenso de transformar o seu interior. Uma vida de oração contínua gera algo precioso: sensibilidade espiritual. É como se o coração ficasse treinado para perceber a direção certa e evitar escolhas que poderiam trazer arrependimento. A oração não nos poupa das lutas, mas nos fortalece para enfrentá-las com coragem. É como abastecer o tanque da alma com combustível celestial. Sem oração, vamos nos apagando aos poucos, enfraquecendo sem perceber. E é essencial entender que Deus não exige perfeição nas suas palavras. O que Ele procura é autenticidade. Mesmo quando você não consegue formular frases, o silêncio diante da presença dele já é uma oração. Até as lágrimas têm voz quando são entregues ao Pai. Porque mais do que escutar sons, Ele enxerga a intenção mais profunda do coração. Por isso, coloque a oração como prioridade na sua rotina. Não como algo que se faça sobrar tempo, mas como o primeiro gesto ao abrir os olhos e o último antes de dormir. Não por obrigação, mas por amor, por intimidade. Cada minuto diante de Deus tem um peso eterno, muito maior do que horas gastas em qualquer outro lugar. Quando isso se torna estilo de vida, a transformação é inevitável. Sua caminhada nunca mais será a mesma. No entanto, muitos acabam transformando a oração em um ritual mecânico, em mais uma atividade da lista cristã. Sabem que precisam orar, mas fazem de forma automática, repetindo frases decoradas, palavras que nem sempre entendem, ou apenas tentando cumprir a meta espiritual do dia. Mas quando a oração vira rotina sem coração, ela perde sua essência, porque oração não é obrigação, é relacionamento. Então surge a grande pergunta: como construir uma vida de oração genuína, profunda, que nasce do coração e não da pressão religiosa? Primeiro, é preciso redefinir quem Deus é para você. Ele não é um juiz esperando que você acerte as palavras. Ele é um pai que deseja proximidade com seus filhos. Quando essa verdade entra em nós, a oração deixa de ser dever e se torna privilégio. Deus não depende da sua oração para existir. Você é quem precisa da oração para manter a alma viva e desperta espiritualmente. Segundo, esqueça fórmulas. Você não precisa copiar a oração de outra pessoa ou tentar soar como um pregador. Sua oração deve carregar a sua voz, o seu jeito, as suas palavras simples. O que toca o coração do Pai não são discursos rebuscados, mas honestidade. Se tudo o que você consegue dizer é: Senhor, hoje não tenho palavras, mas estou aqui. Isso pode valer mais do que longos minutos de repetições vazias. Terceiro, insira a oração dentro da sua vida real. Não espere ter um cenário perfeito, uma hora inteira sem interrupções ou música suave ao fundo. Ore no carro, no transporte, na cozinha, no trabalho, no meio do cansaço. O altar verdadeiro não é de madeira, é o coração. Quando você entende isso,
percebe que pode transformar cada momento em oportunidade de oração. Quarto, una a oração com a palavra. Não ore apenas baseado em emoções ou sentimentos passageiros. Ore baseado em promessas. Pegue versículos, declare-os, personalize-os como parte da sua vida. A Bíblia não foi feita apenas para ser lida, mas também para ser orada. Quando a oração nasce das Escrituras, você não fala apenas da sua vontade, mas da vontade de Deus. E quando oramos assim, algo sobrenatural é ativado. Quinto, não se culpe se em algum dia falhar. A oração não é prisão, é liberdade. Se você não conseguiu orar como gostaria, recomece no dia seguinte. Deus não mede o seu amor pela quantidade de palavras, mas pela constância da sua busca. Ele se alegra quando você volta. Não importa quantas vezes precise recomeçar. Uma vida de oração não nasce da noite para o dia. É um processo contínuo, uma escolha diária de abrir o coração sem máscaras e sem religiosidade. É como cultivar uma planta. Com cuidado, perseverança e tempo, ela floresce. Não é perfeição que gera vida espiritual, é conexão com o Deus perfeito. Existe uma diferença gigantesca entre simplesmente falar coisas ao vento e realmente orar. Muitos acreditam que estão orando quando, na verdade, estão apenas repetindo frases sem emoção. O discurso pode até soar bonito, mas sem intimidade não passa de formalidade. O que Deus deseja é verdade, intenção e entrega. Orar é algo vivo, dinâmico, é um diálogo real. Não é um monólogo onde despejamos pedidos esperando respostas mágicas. É um encontro em que cada palavra nossa toca o céu e até o silêncio pode se tornar espaço para que Ele fale conosco. Porque sim, Deus fala. O problema é que muitos não param para escutar. E por que tantas vezes sentimos que nossas orações não passam do teto? Porque falamos sem fé, apenas por tradição, por repetição ou até por medo. Mas o céu não responde à tradição, o céu responde a um coração sincero e rendido. Quando você se aproxima de Deus como filho, não como alguém cumprindo ritual, sua voz ganha peso diante dele. Falar com Deus não exige protocolo, mas pede verdade. Você não precisa esperar estar bem para orar. É justamente nos momentos de maior fraqueza que a oração tem poder. Dizer, Senhor, eu estou quebrado. Me ajuda carrega mais força do que um discurso perfeito. Porque é nesse instante que você abre sua alma ao único que pode restaurar. Deus não quer que você o impressione. Quer que você seja verdadeiro. Jesus deixou isso claro. Não usem repetições vazias, como fazem os que pensam que serão ouvidos pela quantidade de palavras. Isso significa que não é o tamanho da oração que importa, mas a conexão que ela carrega. Uma frase simples e sincera pode mover céus, enquanto uma longa oração sem coração pode não sair do lugar. Existem palavras bonitas que não tocam o coração de Deus, e existem suspiros cheios de fé que movimentam os céus. O que desperta a resposta não é eloquência, mas sinceridade. Não é religiosidade, é filiação. E é importante lembrar, oração não é só pedir. Às vezes é agradecer, outras vezes é chorar diante dele sem dizer nada, ou até ficar em silêncio sentindo sua presença. Às vezes é declarar, eu não entendo, mas confio em ti. E nesses momentos, os céus se abrem. Porque Deus não busca orações perfeitas, mas corações rendidos. Você deseja ver resultados verdadeiros na sua caminhada de fé. Então é hora de mudar a forma como se aproxima de Deus. Não se trata de recitar frases decoradas ou repetir fórmulas. O segredo está em conversar de verdade. Fale com Deus como fala com alguém que você ama e confia. Ele não está distante, inacessível ou indiferente. Ele está mais perto do que você imagina, apenas esperando que você abra o coração e converse com sinceridade. A maioria das pessoas ora esperando que Deus mude as circunstâncias externas, uma situação difícil, uma enfermidade, uma porta fechada ou até uma pessoa complicada em seu caminho. Mas existe uma chave que poucos percebem. A oração não muda quem Deus é. A oração muda você. Quando você é transformado por dentro, a forma como enxerga e enfrenta o mundo ao redor também muda. Deus não precisa ser ajustado. Ele é imutável, perfeito, eterno. Não revisa suas promessas, não retrocede em seus planos. Mas nós, sim, precisamos mudar constantemente. E muitas vezes insistimos em pedir que Ele mova o mundo fora de nós.
quando na verdade o que ele deseja é moldar algo novo dentro de nós. Esse é o efeito profundo da oração autêntica. Ela nos alinha, nos purifica, nos reposiciona no centro da vontade divina. Quando você ora de coração aberto, não está apenas lançando pedidos ao céu. Está entrando em um ambiente espiritual onde o Espírito Santo trabalha diretamente na sua alma. Em meio à oração, Deus revela intenções escondidas, cura feridas antigas, reacende a esperança, fortalece a fé e abre os olhos para enxergar realidades que antes pareciam invisíveis. Quantas vezes você já se ajoelhou tomado por raiva, medo ou angústia, e depois de alguns minutos de oração percebeu que, mesmo sem nada mudar lá fora, você já não era a mesma pessoa? Isso acontece porque o poder da oração não está somente no que você fala, mas principalmente no que Deus faz dentro de você quando se coloca na presença dele. Na oração, o orgulho perde força, o ego se cala, as emoções encontram equilíbrio, e decisões que poderiam ser tomadas na impulsividade dão lugar à direção do céu. Isso não acontece porque convencemos Deus a mudar de ideia, mas porque Ele, em amor, transforma a nossa vida para que ela se encaixe perfeitamente nos seus planos. É por isso que tantas pessoas se frustram ao orar, esperam uma resposta instantânea, um milagre imediato, uma solução visível. Mas a oração não é uma lâmpada mágica, é um processo de formação interior. E se abríssemos os olhos espirituais, veríamos que algo grandioso já está acontecendo enquanto oramos. Estamos sendo preparados, moldados, afinados para receber a promessa no tempo exato. Existem batalhas que não vencemos com força exterior, mas com transformação interior. Essa mudança só acontece no secreto, no lugar da oração silenciosa, longe do barulho, longe das opiniões humanas. É nesse ambiente que Deus trata nossas feridas mais profundas, nos confronta, mas também nos abraça, nos corrige, mas também nos levanta. É nesse lugar íntimo que Ele nos mostra quem realmente somos e nos cura de dentro para fora. Quer uma vida de vitória? Então permita que a oração transforme primeiro o seu coração antes de esperar que ela transforme suas circunstâncias. Quando o coração está alinhado, tudo ao redor começa a se organizar conforme o propósito de Deus. Vivemos em um tempo onde tudo precisa ser mostrado, curtido, compartilhado. Redes sociais criaram a cultura do aplauso imediato, onde o valor de algo muitas vezes é medido por números e reações. Mas no reino de Deus é diferente. O que tem mais valor não é o que você faz diante das multidões, mas aquilo que você constrói no silêncio, quando ninguém está olhando. Jesus ensinou claramente: quando orarem, entrem no quarto, fechem a porta e falem com o Pai que está em secreto. E o Pai, que vê em secreto, recompensará em público. Isso não é um conselho simbólico. É uma revelação profunda. Existe poder no secreto. É ali que a verdadeira vida espiritual se fortalece. Tudo o que você planta diante de Deus em intimidade será honrado em público. Ele não recompensa o espetáculo, recompensa a sinceridade. Ele não responde às aparências, mas ao coração verdadeiro. Muitos querem os resultados visíveis sem passar pelo processo invisível. Mas não existe fruto sem raiz. Não existe coroa sem cruz. Não existe colheita sem semeadura. Se você deseja ver o sobrenatural acontecendo em sua vida, precisa investir tempo no lugar secreto, onde apenas você e Deus se encontram. No secreto você se esvazia de si mesmo. Não há público, não há máscaras, só a sua alma diante do Pai. É ali que as orações mais puras são feitas, que as batalhas mais intensas são vencidas, que as decisões mais importantes são tomadas e que os milagres começam a ser preparados. E o mais impactante é que o próprio Jesus viveu dessa forma. Antes de pregar às multidões, ele buscava o Pai em secreto. Antes de realizar grandes sinais, ele se retirava para orar, porque sabia que o poder público nasce da intimidade privada com Deus. Não coloque sua expectativa apenas na recompensa. Foque em cultivar o secreto. A recompensa virá como consequência natural. O que você constrói escondido com Deus ninguém pode destruir, porque foi Ele mesmo quem firmou. Então eu te deixo essa reflexão. Você tem investido no seu lugar secreto ou tem buscado primeiro o reconhecimento das pessoas? Pare um instante. Desligue o barulho. Feche a porta do quarto. Abra o coração. Fale com o seu Pai. Ele está ali? Sempre esteve. E posso te garantir, quando Ele olha para você no secreto,
Nada continua igual. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.